Bom dia. Não sei que hora você vai ver, então pode ser boa noite também. Bom, o motivo de eu estar falando hoje é porque algumas palavras no português mudam com sentido, né? A partir do momento que elas são usadas de alguma forma diferente, elas podem ter o seu sentido alterado. Então hoje eu vou falar sobre a maioria, né? Muitos daqui escutam normalmente, né? A maioria de pessoas assim faz aquilo, a maioria de pessoas assado faz aquilo outro. E aí vamos pensar, o que é a maioria? Não é? Então vamos pensar, a gente tem um exemplo aí recente, né? Nem tão recente assim. O presidente foi eleito com a maioria dos votos. Então, se convocou uma eleição, as pessoas foram às urnas, cada um votou no candidato, e aquele candidato que teve o maior número de votos, né, foi maioria e foi eleito. Quer goste ou não, a democracia é assim. Mas, se a gente for pensar, então, mais especificamente sobre a maioria, a gente tem aqui o exemplo da curva de Gauss, curva de distribuição normal. Então, se a gente pegasse o número de ocorrências de alguma coisa na sociedade, a gente ia observar essa curva aqui. Então, vamos pensar na altura de uma pessoa, né? Uma pessoa com 1,20 m existe? Existe, mas assim, não é comum de se ver. Aí vai aumentando, 1,60 m, 1,70 m e 1,80 m. A gente vê pessoas com essa medida na rua? Vê bastante. E, assim, pessoas com mais de 2 metros a gente vê menos. O que essa curva mostra pra gente é que a gente tem valores que se repetem em maior quantidade e tanto para baixo quanto para cima, os valores vão ficando menos frequentes. E a gente diz maioria, então, dentro de uma distribuição normal, os valores que se repetem com maior quantidade de vezes, né? Essa é uma curva de distribuição normal. Eu estou falando isso porque existe dois tipos de conhecimento humano que a gente precisa estar falando hoje: o senso comum e o conhecimento científico. O primeiro deles é a compreensão do mundo baseado no aprendizado acumulado de gerações anteriores. Então, senso comum é: eu escuto as pessoas falarem e eu acredito no que as pessoas falaram. Como eu faço parte dessa sociedade, é fácil entender como sendo verdade. E o conhecimento científico, ele surge a partir da necessidade da criação de métodos padronizados para a diminuição ou a eliminação da influência do observador e observado nos registros do fenômeno estudado. Então vamos lá. Quando a gente tem o senso comum, por a gente fazer parte daquilo, a gente não consegue enxergar determinadas diferenças. O conhecimento científico surgiu justamente para a gente poder tirar, né, a influência do observador no que está sendo estudado e poder entender o que está acontecendo sem tendência a acreditar em alguma coisa, né? E isso é particularmente importante nos dias de hoje. Eu vejo cada vez mais nas pessoas com quem eu converso, nas redes sociais, nas notícias, o senso comum. Cada vez mais parece que as pessoas estão se afastando do conhecimento científico. Mas, na verdade, a gente chegou até aqui por causa do conhecimento científico. É só por isso que eu estou gravando essa live aqui para vocês. Quando a gente pensa em cientista, né, em ciência, a gente pensa nessa imagem aqui, o cientista maluco fazendo experiências, explodindo coisas, né, cabelo em pé. Mas cientista, né, ciência quer dizer conhecimento. Cientista é simplesmente aquela pessoa que busca o conhecimento, né? Ela não está buscando uma fé, ela está querendo saber se aquilo existe de verdade, né? Ela não quer acreditar porque tem que acreditar naquilo, ela quer acreditar porque aquilo foi provado ser verdadeiro. Então, é o caso, por exemplo, da lei da gravidade, né? Reza a lenda, estava lá encostado na árvore, caiu uma maçã na cabeça e ele falou: ah, então toda maçã cai. Se toda maçã cai, como é que eu vou provar isso? Então ele pegou 10 maçãs, jogou no chão, todas as maçãs caíram no chão. Então você consegue
Com isso dizer, toda maçã que eu soltar de uma altura vai cair. Mas será que as peras caem? Será que o papel cai? Será que as outras coisas caem? Então eu só consigo afirmar que tudo cai se eu jogar alguma coisa no chão. E a partir do momento que aquilo tudo se repete, eu posso afirmar, né, a minha tese de que ao abandonar alguma coisa, a força da gravidade puxa ela para baixo. E aí eu vejo aqui, olha, essa é uma fotografia que eu fiz aqui no Rio, né, no mirante que tem um pouquinho antes da prainha, e a gente consegue ver o sol nascendo lá no fundo. O que o senso comum diria? O sol é uma bolinha de fogo que fica ali no horizonte. Alguém ia contestar isso? É isso que a gente está vendo, não é? Só que a partir do momento que a gente avalia, né, cientificamente a coisa, a gente vê que, pô, o sol não é uma bolinha ali que nasce no oceano. Ele não é nenhuma bolinha, ele é muito maior do que a Terra, ele é muito maior do que a gente. Então a gente tem as teorias antigas, né, do geocentrismo e do heliocentrismo. Então antes, quando a gente pensava só na gente, né, o ser humano como a coisa mais importante do universo, naturalmente se colocou a Terra no centro do universo. Essa primeira imagem aqui da esquerda. Só que, com o olhar científico, a gente começou a ver, olha, talvez a gente não seja a coisa mais importante do universo. Talvez tenha muito mais além de nós. Talvez a gente precise estudar isso. E foram criando ferramentas. Inicialmente era com o pensamento, com a filosofia, depois surgiram ferramentas, telescópios, lunetas. Hoje a gente tem sondas espaciais, tem satélites, a gente tem fotografias do espaço. E hoje a gente consegue dizer cientificamente que a Terra nem é tão grande assim. O Sol está no centro do universo, como ele tem mais massa, ele é maior, ele faz com que todas as outras coisas orbitem à sua volta. Se a gente voltasse no senso comum, eu ia pegar aquela bolinha de fogo e agarrar. Como a gente pode ver aqui na foto da direita, as mãozinhas das minhas filhas, né? Uma vez que a gente pôde passear há um tempo atrás, né? Quando não tinha essa pandemia toda. Então pense, se a gente ficar baseado no senso comum, a gente corre um grande risco de repetir como verdade coisas que são erradas. Então, por mais que a gente possa brincar de pegar o Sol não é uma bolinha pequena no meio do céu. O Sol é muito mais que isso. E aí eu venho porque eu quero dizer, né? A gente escuta muito, a maioria disso faz aquilo. Quando eu digo a maioria, lembrando, eu tenho que estar dizendo alguma coisa, né, avaliada no todo. A maioria é a metade mais alguma coisa. A metade não é a maioria e menos que a metade é a minoria. Então, será que essa pessoa conhece o conjunto universo de que está falando? Será que a pessoa que fala a maioria pode ter avaliado outras possibilidades? Vou dar um exemplo bem claro. A maioria dos pais abandona. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Essa é uma frase, inclusive, que me magoa bastante. Dói. Dói ouvir. Porque a maioria dos pais com quem eu convivo não abandona os filhos. Eu não posso dizer que eles são maioria absoluta no conjunto de pais. Mas eu acho também que não dá para dizer que a maioria dos pais abandona quando a gente pensa que talvez a maioria dos pais esteja ainda com a mãe dos seus filhos. Tem estimativas aí de que a gente tem perto de 40 milhões de crianças no Brasil, né? Significaria dizer que mais de 20 milhões de crianças são abandonadas pelo pai. E a gente sabe que nem todo pai abandona, nem todo pai ausente abandonou o filho. Na verdade, muito pai ausente foi excluído desse problema, né? Foi excluído desse ciclo de familiar e virou um problema. O que eu tenho visto, infelizmente, é que hoje em dia a maioria está sendo utilizada para introduzir uma fala preconceituosa de quem diz. Se vocês voltarem lá no meu vídeo do webinar, eu vou botar aqui logo em seguida, sobre a questão de gênero na eleição parental, vocês vão ver que os pais não são incapacitados, inaptos, como muita gente acha, para cuidar das crianças. Em muitas sociedades, inclusive, o pai que toma conta.
E se a gente for olhar os casais casados, os pais participam muito mais da criação dos filhos do que antes, né? Então, muito provavelmente, toda vez que alguém disser, né? Escrevi errado. Toda vez que alguém disser a maioria, desconfia dessa pessoa. E quer desconfiar, você fala, você conhece a maioria? Você conhece, então, a minoria. Quantos são a minoria? A minoria tem que ser menor do que a maioria. Caso contrário, a tua fala está errada. E a gente precisa mesmo começar a trilhar o caminho do conhecimento, voltar para uma condição que seja possível ir para frente. Então, eu termino aqui esse vídeo bem rápido. Não era minha intenção falar demais, eu até fiz rapidinho isso aqui para poder falar desse incômodo, né? A maioria, com a frase do Sócrates, que diz: existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. E eu acrescentaria ainda mais: o mau conhecimento ainda é pior do que a ignorância. Hoje a gente vive uma época de pós-verdade, de fake news, e notícias sendo bombardeadas exaustivamente para transformar alguma coisa que não existe em verdade. E está na hora da gente começar a questionar isso de novo. Os filósofos fizeram isso há 2.500 anos, 2.600 anos. Eles questionaram a mitologia e a mitologia não se sustentou. A gente não pode criar uma nova mitologia. A gente não pode voltar a acreditar em falácias, em mentiras, mesmo que repetidas à exaustão. Então, toda vez que alguém disser a maioria, questiona, duvida. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer quem vir esse vídeo e foi uma tentativa de trazer um pouquinho de conteúdo para essa conversa, né? Eu, particularmente, toda vez que alguém me diz a maioria disso, eu pergunto sobre a minoria, pergunto sobre os outros casos e pergunto como a pessoa está afirmando que aquilo é a maioria. Porque dado por achado, por opinião pessoal, por senso comum, não é válido. É a verdade dessa pessoa. Só. Obrigado.